Olá, amigos queridos da TV Nova Luz. Quanta alegria, meus irmãos, podermos nos reunir em nome de Jesus para estudarmos os seus ensinamentos. E me veio na lembrança o poeta Fernando Pessoa, quando ele diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. É tão interessante, tão profundo esse pequeno poema, que a gente pode dizer o brasileiro é esse fingidor. E a gente finge tão completamente que nós estamos em plena pandemia, que a gente sente tanta dor, mas finge que é dor, a dor que realmente a gente sente. Que momentos difíceis estamos vivendo, né, meus irmãos? Não fora essa invasão organizada dos espíritos, trazendo essa doutrina maravilhosa para o mundo, como disse Conan Doyle, nessa invasão organizada de espíritos, e não fora um mestre como Allan Kardec para decodificar todos esses ensinamentos, nós talvez nem suportaríamos esses momentos que estamos vivenciando. Mas Jesus falou isso há tanto tempo atrás e nos dá a força necessária, não é assim? Então, no nosso programa de hoje, Viver e Transformar, nós vamos falar uma parábola linda de Jesus sobre esses talentos que cada um de nós recebeu não, trabalhou ao longo das nossas múltiplas existências, cada um de nós trabalhou os talentos necessários para que nesta existência nós possamos usá-los, né? Assim, que nós possamos usar todos esses talentos que os espíritos dizem que nós temos e, na verdade, nós os temos. Sejam bem-vindos todos. Eu vou pedir à nossa irmã Rosália que leia o texto dos nossos estudos da tarde, da noite, da manhã de hoje, como diz a Soninha, porque nós não sabemos a hora que vocês vão entrar conosco nesses estudos. Olá a todos, olá Leila, olá Sônia, olá você, uma alegria. O texto hoje, ele está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, e diz o seguinte: porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi enterrá-lo no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste
e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo também, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso, te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É uma parábola assim muito que tem muitos significados, né? Se a gente pensar no significado material, seria o talento, ele seria um dom, né? O dom para você multiplicar as coisas, né? E é bem interessante porque, por exemplo, nós estávamos nos bastidores discutindo, né? Qual evangelista a gente vai utilizar a parábola, Lucas ou Mateus, né? Essa parábola, esse significado de talento, à época de Jesus, era uma moeda, Leila, Sônia, você que nos ouve, era uma moeda que representava 20 anos de trabalho. Nós estudamos os denários, né? Nas semanas anteriores, um dinheiro que representava um dia de trabalho, um mês de trabalho. Um talento seria 20 anos do seu trabalho, ou seja, uma vida. Pensando na expectativa de vida, a época de Jesus seria uma vida. Então, era algo de muita importância, né? E esse senhor, que era muito disciplinado, muito disciplinador, principalmente, muito severo, ele dá a 3 servos, confiando que esses servos multipliquem, ou seja, o dom para ser multiplicado. Se a gente traz, né, sobre a ótica do espírito, seriam os dons que nós temos, né? E onde será que a gente está escondendo, Sônia? Rosália, exatamente, né? Como é que a gente vai pensar nisso? Pois é. E aí é interessante porque a gente pode pegar essa parábola, né, e tomá-la por 2 pontos de vista, né? O primeiro é que quando a gente... Primeira coisa é que quando a gente olha para talento, a gente interpreta o talento como algo que você recebe e que precisa ser trabalhado, né? Precisa investir nisso. Então, eu tenho um talento, eu vou trabalhar. Então, por exemplo, o seu talento com a música. Você não chegou aqui e começou a tocar, nasceu tocando. Teve muito trabalho, esforço, né, para você chegar até o ponto em que está aí. E esse é o ponto de vista do talento, que é diferente do dom, que é aquilo que a gente já nasce e é fácil de fazer. Então, primeiro é essa perspectiva. E aí, pensando, quando o Senhor dá o talento lá para o servo, né, ele está dando algo que precisa ser trabalhado e não que precisa ser enterrado. Então, quando a gente pensa no que nas provas, nas situações da vida, nas questões que a gente enfrenta, aí a gente pensa, se Deus é um Pai poderoso e bondoso, misericordioso, aquilo que Ele me dá é aquilo que eu posso trabalhar. Tanto que um recebeu diferente do outro. Né? Não é todo mundo recebe igual. E é interessante porque às vezes a gente fica assim, mas a minha vida, isso só acontece comigo, por que não acontece com o outro? Né? Isso é um sinal de que a gente está muito mais preocupado com o outro do que com a gente mesmo, né? Mas deixa isso de canto. Então, nessa primeira fala, eu queria lembrar disso, né? Nós recebemos aquilo que nós damos conta. E muitas vezes nem isso conseguimos dar. Mas será que nós não damos conta? Por humildade mesmo, porque às vezes a gente recebe uma tarefa, né? E lembrando que nós somos tarefeiros, né? Todos nós somos tarefeiros de Jesus, nós recebemos uma tarefa e aí dizemos assim, não dou conta disso. Então, agora, por exemplo, na pandemia, nós estamos diante de uma situação que tem muita gente passando fome,
tem muita gente precisando de ajuda. E aí, muitas vezes, a gente diz, mas o que eu posso fazer, né? Eu não posso nem sair de casa, eu não posso estar aqui. Então, qual é o talento que eu recebi? E aí é hora de pensar nisso, né? O que eu posso fazer? Eu posso doar algum alimento? Eu posso depositar R$ 10 numa conta de uma instituição que esteja fazendo o trabalho que eu não posso fazer, porque eu não posso sair de casa, né? Vamos pensar nessa pessoa que não pode sair de casa. Fazer alguma coisa. O que nós não podemos ficar é simplesmente parados e enterrando a nossa oportunidade de servir. Qual é a nossa tarefa, né? Então, essa parábola, eu acho que ela cai assim como uma luva nesse momento que nós estamos, para pensarmos, porque eu ouvi uma vez uma frase, não me lembro agora em que palestra foi, ou se eu li em algum livro, que dizia que a lógica do amor é a lógica da multiplicação. A lógica do amor é a lógica da abundância. Então, a gente precisa multiplicar de alguma forma. Eu não sei o que você vai fazer, né? Eu estou procurando saber o que eu posso fazer, mas eu tenho certeza que alguma coisa você pode fazer. Não é isso? Hein, Leila? Completa meu raciocínio. Com certeza. Essa parábola dos talentos é tão preciosa, meus irmãos, que traz reflexões profundas para a nossa vida. Porque, veja bem, nós sabemos, através da informação dos espíritos, dessa invasão organizada dos espíritos, que Deus, ele não dá talentos para nós. Ele nos permite desenvolver os talentos. Todos nós recebemos, quando fomos criados simples e ignorantes, nós recebemos o potencial do amor e da sabedoria. E os talentos que nós desenvolvemos ao longo das nossas múltiplas existências foi resultado das nossas escolhas. Aí você pode perguntar, por que a gente não escolheu logo o caminho do bem? Porque todos nós somos filhos da luz. Por que no início a gente escolheu de forma tão equivocada? É porque a gente sabe também as respostas. Porque o erro que nós cometemos, as escolhas equivocadas que nós cometemos, faz parte da nossa evolução, da nossa educação. Por exemplo, uma criança, você diz para ela, não põe o dedo na tomada que você vai levar choque. A mamãe está te falando que se você botar o dedinho ali dentro, você vai levar um choque. E se a criança insiste em botar o dedinho lá, apesar de todas as advertências, e ela levar um choque, é um aprendizado que vai valer muito para a vida dela. Assim também somos nós, almas infantis ainda. Nós estamos iniciando, né? Nós somos recém-saídos, vamos dizer, do instinto, que é aquela inteligência rudimentar. Nós estamos agora tomando consciência do nosso papel no mundo e dessa advertência de Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E aí as nossas escolhas de uma existência para outra faz muita diferença na nossa caminhada evolutiva. Por isso a reencarnação é uma lei. Se nós não tivéssemos a chance de receber 2 talentos ou 1 talento e até mesmo os 5 talentos, que seriam a representação, se 1 talento representava uma vida, Jesus falou, o cara que recebeu 5 talentos, ele recebeu a oportunidade de 5 existências, digamos assim, para mostrar as suas conquistas morais e espirituais. E por que não o fez? Porque que mesmo recebendo 1 talento, recebendo uma vida, na primeira vida, ele enterrou aquele talento, ou seja, a gente veio numa oportunidade reencarnatória e pegamos todo o nosso potencial de amor e de sabedoria, ainda que pequenininho, a gente não quis saber disso.
ficamos envolvidos, capturados pela realidade do mundo, pelas facilidades do mundo, como dizem os orientais, né? Chama de Maya a realidade material. Ficamos distraídos com essa realidade e aí perdemos a oportunidade de compartilhar os nossos talentos morais, espirituais. Perdemos essa grande chance. E aí, como disse Jesus, a quem muito tem, muito será dado. Porque no momento que você foi capaz de entrar nesse projeto do amor de Deus e multiplicar aqueles talentos que ao longo da sua existência você amealhou e que veio numa encarnação com todos eles a fim de multiplicá-los ainda mais, porque ninguém coloca ponto final no saber humano, ninguém coloca ponto final na mente humana. Se você está perdendo essa chance de multiplicar os seus talentos na existência, Jesus, ou seja, o nosso Pai Celestial, vai dizer: quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Olha que reflexão maravilhosa, né, Rosália? Dá continuidade aí para nós. Com certeza. Não, Leila, você trouxe uma coisa interessante, né? O enterrar. O enterrar é uma prática. Enterrar o talento, né? O enterrar o dinheiro. Os piratas desses filmes que a gente assiste, eles ficam... O que eles caçam? Eles caçam os tesouros que as pessoas enterraram, né? E eles vão fazer bom uso desse tesouro. Ou seja, se a gente não utilizar o nosso talento, outras pessoas que vão adquirir o talento ao longo dos anos vão utilizar, né? Eu acho que, assim, se a gente pensar mesmo que enterrar o nosso talento é a gente estacionar, eu acho que a gente vai conseguir desenvolver melhor o nosso percurso, né? Quando a gente enterra algo, a gente perde esse algo do nosso campo de visão. E se a gente perde o algo do campo de visão, a gente não vai conseguir modificar, a gente não vai conseguir, enfim, auxiliar, né? A gente está num período que a Sônia bem lembrou, que é um período pandêmico, que materialmente falando, muitas pessoas no planeta estão em condições de miséria. Em contrapartida, nós vemos pequenos grupos de bilionários surgindo no planeta, né? Pessoas enriquecendo. E a gente fica pensando, utilizam bem seus talentos materiais, né? Mas já despertaram para entender que está na partilha, o segredo também está na partilha de um planeta mais diverso, de um planeta onde todos tenham acessos, né, a situações básicas, né, como saúde, como educação, como segurança. Se a gente pensa no campo material, fica essa reflexão. O dom que eu tenho de ganhar é só esse dom que eu preciso trabalhar, né? A parábola ela também traz isso, porque para além dos talentos que são multiplicados, o que está por trás? Está por trás a fidelidade dos servos ao seu Senhor. Quando a gente traz para a ótica do Espírito, como a Sônia bem lembrou, dom é algo inato, talento é algo adquirido. O que eu, enquanto Rosália, posso fazer para modificar a minha estadia na Terra, para multiplicar o bem que eu recebo de tantos todo o tempo, né? Então a parábola dos talentos, ela vem nos alertar para a possibilidade infinita. Quando a gente multiplica o que a gente tem de bom, a possibilidade da gente enxergar novos mundos é infinita. É isso que Deus espera de nós, que nós multipliquemos os nossos dons, que nós colaboremos para que outros multipliquem os seus dons. Por isso a parábola ela é bem enfática. Jesus fala para um grupo de pessoas que precisa de dinheiro para viver exatamente como nós precisamos, né, dentro do mundo que nós estamos, mas espiritualmente, sob a ótica do espírito, qual é a mensagem que a parábola está passando para nós? Vamos valorizar os nossos talentos, vamos trabalhar
para mundos melhores, e esses mundos melhores começando dentro de nós mesmos, com a multiplicação dos nossos talentos. Deixo aqui, desde já, um grande beijo para vocês. É uma parábola que realmente, cada vez que a gente lê, a gente vai ter novas interpretações, mas que fique bem firme esse propósito de pensar que Deus não é injusto, meus amigos. Nada acontece sem a concessão de Deus, mas Ele espera que nós avancemos, né? E nós, os seus filhos, trazemos toda essa essência de transformação. Grande beijo. Sônia, fala mais um pouquinho para a gente. Adoramos te ouvir. Você é uma fofa. Pois é, Rosália, você estava falando e eu estava pensando aqui, né? A gente não sabe qual é o resultado, né? A gente fala muito agora nesse período do mundo de transição, né? Nós estamos num planeta em transição, nós estamos no mundo em transição. Mas aí eu fico perguntando, eu dou conta, a gente foi colocado nesse planeta para fazer a transição do planeta? Não, né? Mas, em compensação, nós fomos colocados aqui para fazer a nossa transição. Não importa se a gente vai estar vivo nessa encarnação, né? Que a gente vai estar vivo, mas não sei se nessa encarnação, ou não quando o planeta estiver passado ao mundo de regeneração, quando esse mundo tiver o predomínio do bem, enfim, as dores estiverem desaparecidas. Mas o que importa é como é que nós estamos contribuindo para isso. Porque, assim, eu, pelo menos, não tenho a pretensão de ser uma pessoa tão importante. Eu não sou uma missionária, como eu falei no primeiro quadro, nós somos tarefeiros, eu sou uma tarefeira, né? Então, eu vou fazer o meu pequeno. Mas é como ele termina, né? Quando você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Então, a gente precisa fazer a nossa tarefa. E não querer dar conta de tudo também. É saber que eu tenho que dar conta, principalmente, da minha transição interna. É de deixar de ser aquele homem velho, deixar de ser aquele espírito renitente, endurecido, para ser uma pessoa capaz de olhar para o mundo e dizer: eu talvez não desfrute de tudo de bom que está vindo, mas eu preciso plantar agora as sementes. E aí, quando a gente planta semente, realmente a gente não sabe quantos frutos ela vai dar. Mas uma coisa a gente já sabe: qualquer pessoa que já olhou uma árvorezinha plantada, crescer, né, sabe que quanto mais você cuida daquela plantinha, mais ela vai produzir, ou flor, ou fruto, ou o que for, né? É interessante que aqui eu tenho umas plantinhas pequenas, poucas coisas aqui na minha varanda, e aí, de vez em quando, e eu tenho uma delas que me acompanha há muitos anos. E de vez em quando ela fica muito murchinha, muito ruinzinha. Aí eu vou lá, converso com ela, dou até passe, gente, pode até, não é um passe, mas é um magnetismo para que ela possa receber um pouco mais, né? E aí falo, converso, pergunto o que está acontecendo, vou lá. Você sabe que ela bichinha volta? E eu falo: eu gosto tanto de você pode ficar mais um pouco, né? Então, assim, isso eu poderia, e tem outras que não tem jeito mesmo, tem outros que acabou, e aí eu, com muita pena, tenho que me desfazer. Às vezes planto lá numa terra, lá no quintal, lá fora, né? Eu arrumo um lugar para colocar, para ver se ela vai. Mas não dá. Outro dia eu estava conversando com a menina que vem aqui limpar, e ela falando assim: dona Sônia, essa planta está tão ruimzinha, se ela não vai cansar dela, não? Eu falei assim: não, vamos deixar ela mais um pouco. Aí passou um tempo, a planta não era mais nada. Aí eu falei: não, agora já é hora mesmo de desapegar, é hora de deixar partir, né? E é interessante que eu estou falando isso agora, não era disso que eu ia falar, não. Mas eu preciso aproveitar essa fala e esse momento para dizer que a gente aqui entende, né, Rosália e Leila, Cassiano também, que está com a gente, e a gente já passou pelas perdas dos nossos amores, né? E a gente entende o quanto é difícil deixá-los partir. A gente entende isso. Mas a gente também precisa entender que a gente tem um limite.
um limite na vida do outro. E que se Deus, que é responsável por todos nós, está permitindo isso, nós também precisamos permitir. Por mais que a dor se faça grande, dilacere o coração, a gente sente isso com vocês. A gente sente isso cada vez que sabe que algum amigo, algum conhecido, um amigo de um amigo passou a não conviver mais, né? Que a gente fala perdeu, mas a gente perde a presença, né? A gente perde o cheiro, a gente perde o contato. Mas quando a gente perde isso de um ser muito amado, a gente sente junto, né? E aí a gente ora, e a gente sabe que quando a gente faz uma oração, quando a gente coloca essa oração para Deus, ela se transforma em milhões de oração. Quando a gente participa de um grupo de oração, e isso é importante, apesar de que esses grupos estão tendo tantas notícias tristes que o coração vai ficando muito ferido, mas essa oração que você faz e que você passa para um outro grupo, ela se transforma em milhões de sementes espalhadas por aí. Então, eu acho que eu quero terminar hoje deixando assim um beijo muito carinhoso, com muita fé, de que Deus está conosco o tempo todo e que por mais triste que estejamos nesses dias, por mais dores que estejamos sentindo, né? A gente está falando aqui agora e não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, meia hora, amanhã, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, vamos abraçar mesmo. Irradie amor, irradie seus pensamentos. A gente estava falando de como exercitar o talento da oração, o talento da empatia, o talento da compaixão. Isso a gente já tem, a gente já pode multiplicar. E não por 10, mas por milhões, porque somos bilhões de vidas nesse planeta. Então, um beijo muito grande mesmo para todos vocês. E muito carinho mesmo, muito carinho. Então, meus irmãos, para concluir tudo isso, nós vamos lembrar, no início eu abri com o poeta Fernando Pessoa, quando ele diz: o poeta é um fingidor. Então, eu transfiro isso para o nosso povo querido, o povo brasileiro é um fingidor. Finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Nenhum de nós está passando sem dor nesse processo. É realmente uma expiação coletiva, mas nós sabemos, meus irmãos, hoje nós podemos dizer de coração aberto que tudo isso tem um grande significado para a raça humana, para nós, humanidade terrena. Tudo isso é um resgate das nossas imprudências pregressas e nós temos que agradecer muito a Deus, como disse a Soninha, que nós já temos muitas conquistas e uma delas é a compaixão. Nós podemos, sim, multiplicar esse sentimento de solidariedade, não só, como disse a nossa querida Rosália, multiplicar no sentido material mesmo, ajudar esses irmãos que estão com fome, que estão perdendo emprego, ajudar a quem quer que seja. Porque quando os Espíritos trouxeram a caridade, a bandeira da caridade como solução, fora da caridade, não há salvação para a raça humana. Se nós não aprendermos hoje as lições da fraternidade, quando é que nós iremos aprender, meus irmãos? Então, que Jesus nos abençoe, nos encha de força, de energia, de coragem, para que nós possamos finalmente arregaçar as nossas mangas e nos doarmos em benefício da unidade. Nós somos todos irmãos, estamos todos interligados, quer queiramos ou não. A dor do nosso irmão que atinge a nossa alma, nós, com a nossa vontade, nós podemos irradiar muita paz, muita luz a todos esses corações. Muito obrigado pela presença de vocês.
e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Nós somos meninos no ponto de recomeçar o futuro pela frente, ponto para conquistar, começar tudo de novo, de olho no céu, no rastro das estrelas que apontam para longe, para grande vastidão. Esta vida nunca tem fim, agora mesmo o futuro passou por aqui. Vida e vasta vida nunca tem fim, agora mesmo o futuro passou por aqui.